Olá, eu sou o professor Altamiro Marlon Ribeiro e eu vou narrar o trabalho intitulado Contando Infinitos, que foi produzido pelos meus alunos Cauã Gonçalves Lopes e Rafael de Andrade, do nono ano 1 da Escola de Educação Básica Professora Juraci Maria Brosig de Joinville. O infinito dos números naturais. O conjunto dos números naturais é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. E podemos supor por indução que essa contagem é infinita. Observe que pelo axioma de Peano, todo número natural possui um sucessor. Então, por maior que seja o número que imaginarmos, sempre existirá pelo menos um número maior que esse que pensamos, que seria o sucessor desse número. Dessa forma, concebemos um infinito, e o infinito dos números naturais é inumerável, pois podemos contar. Note que eu posso relacionar o primeiro natural com o 0, o segundo natural com o 1, o terceiro natural com o 3, e assim sucessivamente. Uma pergunta que gera espanto é a seguinte: existem mais números ímpares ou números naturais? Podemos pensar que o conjunto dos naturais pode ser dividido em dois subconjuntos disjuntos, um contendo os números pares e outro contendo os números ímpares. Dessa forma, inferimos que o infinito dos números ímpares é a metade do infinito dos números naturais. Porém, na contagem de infinitos temos que ter cautela. Construindo uma relação bionívoca entre o conjunto dos números naturais e o conjunto P, formado pelos números ímpares, onde cada número natural n relaciona-se com o número 2n mais 1, notamos que no campo dos infinitos nem sempre o todo é maior que a parte. Observe. Então, o nosso sistema de contagem de referência é o conjunto dos naturais. E aqui listamos alguns números ímpares, né? E podemos ver aqui que podemos fazer uma bijeção entre cada elemento dos naturais e cada elemento do conjunto dos ímpares. Logo, há tantos números ímpares quanto números naturais. E por analogia, o mesmo acontece com os números pares e também com os números primos. Existem mais números inteiros ou números naturais? Outra pergunta que gera espanto, né? Pois o conjunto dos inteiros é composto pelo 0, por todos os naturais e por todos os simétricos dos naturais, ou seja, os números negativos. E a gente pode montar a seguinte bijeção, ó. Nosso sistema de referência para a numeração, que é o conjunto dos naturais, e aqui os inteiros. Então, o 0 faz um par com o 0, o 1 faz o par com o 1, o 2 faz o par com o menos 1, o 3 faz o par com o 2, o 4 faz o par com o menos 2 e assim sucessivamente. E também a gente pode concluir que há tantos números inteiros quanto números naturais. O Hotel de Hilbert é um problema, né, muito interessante, que mostra que é possível sempre encaixar um número dentro da reta que representa os números reais. Imaginamos então, por analogia, que a reta dos números reais, formada por infinitos pontos, seja um hotel com infinitos quartos e cada quarto ocupado por um hóspede. Vamos supor que chegou um hóspede no hotel. E ele pergunta se tem vaga. Sem titubear, o gerente do hotel responde: claro que temos, diz o gerente. E ele passa o hóspede do quarto 1 para o quarto 2, o do 2 para o quarto 3, o do 3 para o 4 e assim por diante, deixando o quarto 1 livre para o novo hóspede. Caso aparecesse uma quantidade finita N de novos hóspedes, também não haveria problema. E o gerente poderia dar a seguinte solução: passar o hóspede do quarto 1 para o quarto N mais 1, do quarto 2 para o quarto N mais 2, e assim sucessivamente, deixando os N primeiros quartos desocupados. Assim ele pode hospedar esses N hóspedes que chegaram.
E o gerente não tem sossego. E ele devia pedir um aumento, porque num belo dia apareceu uma quantidade infinita de hóspedes querendo quartos. O gerente imediatamente passou o hóspede do quarto 1 para o quarto 2, do quarto 2 para o quarto 4, do quarto 3 para o quarto 6, do quarto 4 para o quarto 8, deixando assim os quartos ímpares desocupados, podendo acomodar todos os novos hóspedes, porque como nós vimos, né, existem infinitos números ímpares, tanto quanto infinitos números naturais. Dito isso, precisamos falar da cardinalidade. A cardinalidade é uma forma de mensurar quantos elementos possuem dentro de um conjunto. Gregory Cantor representou a cardinalidade dos números naturais usando a letra hebraica Aleph com o índice 0, ou seja, o Aleph 0. Segundo Cantor, esse é um número transfinito, ou seja, um número que representa uma quantidade infinita. Entramos então no campo dos cardinais infinitos, e como já dissemos, as regras intuitivas de contagem nem sempre são aplicáveis aqui. Os números transfinitos. Dos exemplos expostos até o momento, não é difícil conjecturar que para os cardinais infinitos temos Aleph 0 mais 1 é igual a Aleph 0. Aleph 0 mais n é igual a Aleph 0, onde n é um número finito. Aleph 0 mais Aleph 0 é igual a Aleph 0. E ainda é possível mostrar que o Aleph 0 elevado ao quadrado é Aleph 0, e o Aleph 0 elevado a n também é Aleph 0, desde que n seja um número finito. E aí, existe um transfinito maior que Aleph 0? Podemos mostrar que mesmo o transfinito dos racionais é Aleph 0. Na ilustração ao lado, obedecendo o caminho das setas e tomando apenas as frações que apresentam no numerador e no denominador números primos entre si, circuladas em azul, podemos montar a sequência. 1, 1 meio, 2, 3, 1 terço, 1 quarto, 2 terços, 3 meios, 4, 5, 1 quinto e assim sucessivamente. Continuando indefinidamente essa lista acima, todos os racionais aparecerão nessa sequência. Logo, pode-se estabelecer uma relação bionívoca entre essa sequência e os números naturais. Portanto, Aleph 0 para os racionais é o mesmo para os naturais. Já o transfinito dos números reais é um pouco diferente e é denotado por Aleph 1. Vamos considerar o conjunto de todos os pontos de um segmento unitário. Cada ponto será dado por sua distância de uma das extremidades desse segmento e associadas a um número. Essa distância será dada por um decimal infinito. Suponhamos que alguém alegue ter feito uma disposição linear desses decimais para que seja possível relacioná-los um para um com os naturais. Será que é possível fazer essa lista? Suponhamos que a disposição fosse essa ao lado. Então, ali nós temos uma sequência com a suposta lista de todos os decimais infinitos correspondentes aos pontos do intervalo entre 0 e 1. Podemos construir um número decimal de tal forma que a primeira casa não seja igual à primeira casa do primeiro decimal da sequência. A segunda casa não seja igual à segunda casa do segundo decimal da sequência. A terceira não seja igual à terceira casa do terceiro decimal da sequência e assim por diante. Note que esse decimal não vai estar na lista. Então, o número de pontos de um segmento é maior que o número de naturais, dado que a gente não conseguiu fazer a abjeção entre esses pontos e o conjunto dos naturais. A esse número, Gregory Cantor chamou de Aleph 1, o segundo transfinito. Ele expressa também o número ou a quantidade de números reais existentes. E esse infinito dos números reais não é enumerável.